Sejam bem-vindos ao Mesa do Operador e vamos falar sobre o nosso ativo Small 11. O Small 11 nessa semana apresenta uma queda de 2,26%. Ele ainda consegue se situar aqui, ó, se segurar acima das médias de 200, das médias mais longas, né, nessa região de briga de preço. E a gente vê que na semana ele teve um comportamento de tentar fazer alguma reação na quarta-feira e aí acaba fechando aí nas mínimas da semana, né? Nesse fundo aqui, nessa região de fundo. Então é um comportamento que seguiu um pouco o índice, mas o small está bem mais fraco. A gente vê aqui, ó, que na sexta-feira que teve aquela alta, aquela puxada, ele demorou para cair, mas não conseguiu nem chegar perto do topo anterior, enquanto que o nosso Ibovespa ele está bem mais forte. Então ele vê aqui, ó, que essas barras aqui, ó, são praticamente parelhas, né? Apesar dele não conseguir superar essa região aqui e dar continuidade, né, ao movimento. A gente vê aqui, ó, fundos ascendentes e ainda temos uma configuração que pode ser altista aqui, né? A gente vê que ele está acima aqui da média de 200, que está ascendente, ele já está acima aqui das médias de 50 e de 20. Então, eu ainda acredito num Ibovespa altista aí para as próximas semanas. E agora, com certeza, ele está bem mais bullish do que o nosso small. O nosso small está demorando para pegar no tranco. Então esse é o panorama, a gente vai ter cada vez mais notícia eleitoral, cada vez mais solavancos e turbulências no mercado, mas continuando com a nossa estratégia, né, de puts e de calls do Small 11, que por enquanto está dando bem certo, né, assim, apesar dele estar aqui na região dos 105, né, o Small aqui, ó, dia 24, né, sexta-feira, fechando aí perto dos 105, ou seja, bem no meio desse ratio aqui, né? A gente fez um ratio, relembrando, na semana passada, né, um ratio mensal, né, para a série de agosto, a gente fez um ratio de 2:1 em inputs e também aqui a gente vendeu uma call e cobriu ela em cima, né? Só metade, porque isso aqui também é coberto com papel, né? E a gente recebeu 970 de crédito para montar essa estrutura. E se a gente fosse encerrar hoje, a gente pagaria 778. Então, para um gain aí de 192. Parcial, lógico que isso é apenas teórico e vamos deixar seguir mais, né? E ver se há alguma reação aí no nosso mercado, que inclusive teve os juros, né? Se a gente for analisar aí os nossos juros, a gente pegando aí a série de 2031, ele teve aqui uma tentativa de subir descontroladamente, mas foi rejeitado hoje, né? A gente tem notícias externas, como o aumento dos juros nos Estados Unidos, por causa do aumento do petróleo, que deve impactar na inflação. Então, é um momento bem delicado aí dos ativos de risco, mas acredito que não deve ser nenhum colapso agora. Então, a gente vai ficar atento. Conforme eu falei, não tem muito o que fazer agora é esperar. A gente está aqui com a nossa operação, né? E aqui a gente vê claramente os preços de montagem e que o gain, por enquanto, está todo na ponta comprada, na ponta de call, melhor dizendo. E se o small repicar, a gente vai ainda melhorar mais o resultado, né? E ele subindo mais, a gente pode rolar aquela call coberta que a gente tem, o H120. Então, isso é o panorama aí para a semana que vem. A gente não fez nada, acabou aquela história de ficar fazendo manejos constantes, cada vez que subia, cada vez que caía. Muito melhor, eu acho, trabalhar assim com o,
nas opções mensais. E conforme o tempo vai passando, o Theta também vai trabalhando ao meu favor, né? Porque a gente tem aí uma grande parte das opções vendidas e isso traz um Theta positivo, na única certeza que a gente tem, que é o tempo vai passar, né? O tempo vai passar e o Theta vai entrar. Então, com esse pensamento, a gente vai deixando a operação seguir. Lógico que se cair muito abaixo do 104, a gente deve ter que tomar alguma atitude, né? Talvez encerrar a parte da trava aqui e manejar as 600 puts que vão sobrar, né? A gente tem uma exposição líquida de 600 puts, sem contar aí o nosso papel comprado, que são 600 papéis ali na linha dos 119. Então é isso. Essas não são as únicas operações, né, que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma estratégia também de venda de puts em diversos ativos que está sendo bem mais rentável, inclusive, do que a de small. Eventualmente vou fazer um vídeo também mostrando, mas eu quero ir refinando essa estratégia aí de venda de puts, mostrando aí que o simples também funciona, né? Às vezes a gente tenta estratégias muito mirabolantes, muito complexas, cai na onda aí de alguns guruzinhos da internet, né, que usam um quadrinho branco, e o simples às vezes é muito melhor. Então é isso. Esse é o nosso panorama e a gente vai ficar ligado para os próximos movimentos do mercado. E a gente vê também no Twitter muita gente falando de algumas travas que foram montadas por institucionais e acreditando na alta do Ibovespa para agosto, setembro e outubro, com travas milionárias, né? E a gente fica vendo que nessa configuração do Ibovespa, vamos colocar o gráfico do Ibovespa nesse momento, nessa configuração do Ibovespa, realmente há motivo para se encarar aí um retorno ali para as máximas, né? A gente vê aqui que foi uma queda de 16%, que levou 48 dias. E se for fazer... Ele não consegue calcular aqui os dias, né? Mas o que eu queria dizer é que poderia calcular aqui, ó, mais o dobro dessa distância e para voltar aqui ao topo mais recente, né? Se fosse um movimento simétrico, né? Se essa linha aqui dividisse o movimento em dois. Mas isso aí a gente vai ver na prática, né? E eu continuo acreditando que enquanto a gente não perder essa região aqui, a gente ainda tem espaço para furar isso aqui e continuar o movimento de alta, correto? É isso. Um grande abraço.